Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Ramsés e você vai acompanhar agora a segunda reflexão que faço no livro de Apocalipse. Já fiz uma primeira reflexão baseada no capítulo 1, versículo 1 a 3, mostrando a importância de lermos, estudarmos, refletirmos e praticarmos as palavras da profecia do livro de Apocalipse. Nesse segundo estudo, nessa segunda reflexão, quero tentar passar para vocês algumas chaves para a interpretação do livro de Apocalipse, a título de introdução. Porque muitas pessoas têm dificuldades de ler Apocalipse, de entender Apocalipse. E não é por menos. Realmente o livro de Apocalipse é um livro difícil de ser entendido, mas talvez porque estamos usando a chave errada. É como você tentar abrir uma fechadura ou um cadeado com a chave errada. Realmente você vai ter dificuldade. Por isso é importante respeitarmos regras de interpretação, entendermos algumas chaves para que possamos entender qual é a mensagem desse livro para nós hoje. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é ler o texto base de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que vem ele com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler ainda os versículos 9 a 11? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem escreveu o livro do Apocalipse. Vocês notaram que um nome apareceu aqui, inclusive na primeira pessoa. Ele se identifica, o autor desse livro, eu, João, no versículo 9, no versículo 1 do capítulo 1, no versículo 4, no versículo 9 e também no capítulo 22, versículo 8, João se identifica como sendo o autor desse livro. Qual João? Não João o Batista. Esse João é João o apóstolo, que no Novo Testamento é chamado de o apóstolo amado. Então, João é o autor do livro de Apocalipse. Mas nós precisamos entender que, apesar de João ter escrito esse livro, ele é uma revelação dada por Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, como diz o versículo 1, foi o próprio Cristo quem revelou todas essas coisas a João.
Uma outra coisa que nós precisamos entender é o momento, seria mais ou menos a data de quando esse livro foi escrito, para que nós possamos entender o contexto, o momento que João estava vivendo. Segundo a tradição, esse livro foi escrito por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito próximo ao final do reinado de Domiciano, um dos imperadores mais terríveis de Roma. Alguns, inclusive, acreditam que foi por ordem dele que João foi exilado na ilha de Patmos. Esse é o local de onde o livro foi escrito. João estava num exílio, como que um lugar de reclusão para aqueles que eram ameaça ao Império Romano. Era um lugar terrível, onde alguns dizem que havia uma pedreira e as pessoas trabalhavam ali, alguns até morrer. João já está velho nesse momento e ele recebe da parte de Deus essa revelação. Mas para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Quem são os destinatários? Uma interpretação sadia do Apocalipse precisa entender que esse livro foi escrito para os crentes que viviam na época de João. O próprio texto nos diz isso, que Jesus diz que essa foi uma revelação dada para ser entregue às 7 igrejas da Ásia Menor, da região da Ásia Menor, da província romana. No versículo 11 ele diz: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No entanto, meus irmãos, apesar desse livro ter sido destinado a estas igrejas, aos crentes dessa igreja, Apocalipse é destinado a todos nós, a igreja de Deus, em todo lugar e época. Mas como entender Apocalipse diante de tanta simbologia, tantas mensagens simbólicas nesse texto? Nós precisamos entender o tema deste livro. O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e sua igreja sobre o dragão que simboliza Satanás, que aparece no capítulo 12. É um livro que foi escrito para mostrar que no final o bem vence o mal, para revelar aos cristãos daquela época e aos cristãos de todo o tempo que o Deus Todo-Poderoso vence o mal e na consumação do tempo estabelece o seu reinado para todo sempre. Qual é o propósito desse livro? Para que ele foi escrito? O propósito do livro é para que a igreja fosse confortada. E aqui é um ponto importante. Muita gente tem medo de Apocalipse, mas poucas pessoas entendem que o livro de Apocalipse não foi escrito para assustar. O livro de Apocalipse, com toda a simbologia que ele possui, foi escrito para confortar os cristãos. Imagine um tempo, e aqui eu quero chamar sua atenção para o pano de fundo histórico, para o contexto em que os crentes estavam vivendo naquele momento. Imagine um tempo onde os crentes eram massacrados, onde os crentes eram perseguidos, torturados e mortos por causa de sua fé, debaixo do poder tirano do Império Romano. Naquele tempo, os cristãos eram proibidos de pregar o evangelho. Eles tinham que se esconder, eles tinham que fugir. E muitas vezes as mensagens eram passadas de forma escondida. E o livro de Apocalipse, de certa maneira, é uma mensagem codificada. Uma mensagem que está escondida atrás de símbolos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o estilo literário do livro. O livro de Apocalipse, ele se enquadra no estilo de livros proféticos, assim como são os livros proféticos do Antigo Testamento. Ezequiel, Daniel. Ou seja, ele é carregado de símbolos.
Por isso que muitas pessoas se apavoram e se assustam com o livro, porque não entendem os símbolos de Apocalipse. Além desse livro, tem vários símbolos. 7 taças, 7 candelabros. Ele fala de dragão, de besta. Ele fala de estrelas. Ele usa símbolos inumeráveis. Fala de uma mulher vestida de vermelho, uma mulher vestida de branco, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem nunca se apavorou, se assustou com essa expressão, usada inclusive nos filmes, para filmes de terror, para assustar as pessoas. Mas não foi esse o propósito do livro. A intenção do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, do Cordeiro de Deus para o seu povo, foi para consolar o seu povo e confortar o seu povo num tempo de dificuldade. Imagine você como cristão sofrendo debaixo do Império Romano, recebe uma mensagem de que Deus vai vencer no final e de que a sua igreja também vai vencer o mal. Isso trazia alento, conforto ao coração dos primeiros cristãos. Mas algo mais eu gostaria de mostrar para você como chave para entender o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse e esse método interpretativo, ele é bem explicado pelo teólogo William Hendrickson em seu livro Mais que Vencedores. A maneira como a estrutura do livro de Apocalipse, e essa é a chave para entender, ele foi escrito e organizado não em ordem cronológica. E aqui está o problema. Muitos teólogos, muitos intérpretes, quando leem Apocalipse, tentam lê-lo na maneira como muitas vezes se escreve hoje, como se ele fosse uma narrativa, como se ele fosse um livro histórico. E ele não é um livro histórico, ele é um livro profético, ou seja, ele é organizado por temas e não em ordem cronológica. Ele é organizado dispondo os símbolos com propósitos definidos e não narrando os fatos, acontecimentos na medida em que eles iriam acontecer no decorrer da história. Ou seja, qual é o método utilizado da organização do livro do Apocalipse, dessa profecia? É o paralelismo progressivo, algo bem comum na linguagem profética do Antigo Testamento. Para entender Apocalipse, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e também à luz de outros textos do Novo Testamento. Mas como entender esse paralelismo progressivo? É o seguinte, o livro de Apocalipse ele foi organizado por temas em 7 sessões. 7 sessões. Em cada uma dessas sessões, o Senhor Jesus, que revelou essa profecia, ele organiza a revelação por temas, por ideias. Por exemplo, a primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, o tema é Jesus no meio da igreja. São as 7 igrejas, simbolizando todas as outras igrejas na face da terra. A segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, são os 7 selos. O tema são os 7 selos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11, são as 7 trombetas. A quarta sessão, capítulos 12 a 14, nos mostra o dragão atacando a mulher, que representa a igreja. E ali, então, nós vemos esse dragão com 7 cabeças e 7 vozes de anjos aparecem, dando anúncios para as nações. Na quinta sessão, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16, é uma sessão especial que é chamada As 7 Taças, onde é apresentado para nós os juízos, a ira de Deus que é derramada sobre a terra. Na sexta sessão, que vai dos capítulos 17 a 19, nos mostra, o tema é a meretriz, uma mulher vestida de vinho, de púrpura, e ela, montada numa besta, ela engana as nações. E a última sessão, os restantes do livro do Apocalipse, do capítulo 20, 21 e 22, nós temos assim, então,
narra a vitória final do Cordeiro sobre o dragão, o juízo final e o triunfo de Cristo e a igreja e o universo restaurado, os novos céus e a nova terra. Então, usando a linguagem mais simples para você entender, são 7 maneiras diferentes de contar a mesma história. 7 maneiras diferentes de contar a história de como Deus se relacionou com o seu povo nos últimos dias, que vai desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda. Então, em todas essas, no final de cada uma dessas sessões, por exemplo, fala do juízo final, fala da volta do Salvador. E aqui está o problema, porque muitos intérpretes acabam dizendo que Jesus volta que tem mais de uma vez em que Jesus volta, por não entender que não está organizado em ordem cronológica, mas sim por temas. E no final de cada uma dessas sessões, nós vemos assim a vitória do Cordeiro sendo narrada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Eu espero que você tenha entendido essas chaves de interpretação do livro de Apocalipse. Mas eu queria trazer aqui lições que nós podemos tirar desse texto, que é um texto de abertura do livro que nós lemos hoje. Em resumo, o que nós podemos aprender com a apresentação desse livro aqui nesse capítulo que nós lemos nesses versículos? A primeira lição que nós aprendemos é que, ainda que João, o apóstolo, tenha escrito esse livro, o seu autor por excelência é o próprio Deus, pois foi ele quem revelou todas as coisas aqui escritas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aí, no caso, o Espírito Santo é chamado de os 7 Espíritos, só usando uma simbologia, porque o número 7 é um número que simboliza um número completo, um número perfeito, um número de Deus. Nós vamos ver isso nas próximas reflexões. A Trindade está presente. O Pai, que é aquele que está sentado no trono, os 7 Espíritos, no caso, o Espírito Santo, e o Filho, que é o Cordeiro. Então, o autor do livro é o Deus Todo-Poderoso, que entregou essa revelação a João, o seu apóstolo. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, nesse início do livro, nessa apresentação, que esse livro foi escrito também para mim e para você. Ele foi destinado a nós, a Igreja de Deus, aos santos, e não somente às 7 igrejas da Ásia Menor. Estas simplesmente são uma parcela representativa de toda a igreja em todos os lugares e épocas, meus irmãos. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus onisciente que conhece todas as coisas, o Deus onipresente que está em todos os lugares, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, ele está sentado sobre um trono, ele é eterno, ele dirige a história, passado, presente e futuro, pois ele é o grande eu sou, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Em quarto lugar, nós aprendemos que Jesus, o Filho de Deus, ama o seu povo, morreu por ele, pagou um alto preço de sangue, ele recebeu, após isso, toda a autoridade do Pai, ele ressuscitou dos mortos para receber toda a autoridade do Pai, e ele deu essa autoridade, por amor ao seu povo, ele deu essa autoridade a nós, a igreja, e nos constituiu como reino e sacerdotes, e nós vamos reinar com ele. Apocalipse é a apresentação do reinado de Cristo, soberano de Cristo, juntamente com a sua igreja. Em quinto lugar, nós aprendemos aqui que ele virá para nos buscar a igreja, salvar a igreja e acertar as contas com todas as nações da terra, desde os judeus que o traíram e o condenaram, a todos os povos, até mesmo todos os povos que o rejeitaram. Então, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta diante de tudo isso que foi exposto e falado. Meu irmão, meu querido, você que me ouve, essa mensagem do livro de Apocalipse, ela te consola ou te apavora? Ela te traz conforto, alegria e certeza
de que você estará na glória com Cristo? Ou a mensagem do Apocalipse te causa medo, terror e dúvidas, por saber sinceramente que lá no fundo a sua vida ainda não foi transformada pelo sangue de Cristo? Qual é o sentimento que vem ao teu coração a ler, ouvir, estudar o livro de Apocalipse? Eu costumo dizer que Apocalipse é um termômetro para que toda pessoa possa se autoavaliar para ver se está na fé ou não. Porque se você está na fé com Cristo, seguro em suas promessas, este livro vai trazer alegria ao seu coração, vai trazer a você regozijo por saber que no fim Jesus Cristo irá vencer e nós venceremos com ele. Mas se você lê Apocalipse e ouve essas palavras, as palavras desse livro, e teme, e você ficar aterrorizado, é sinal de que alguma coisa não anda bem na sua vida. É sinal de que você não está em plena comunhão com Deus. Por isso, eu peço a você, ore, arrependa-se, peça a misericórdia de Deus, caso você ainda não recebeu o sangue de Cristo sobre a sua vida. Mas você, meu irmão, se você já tem todas essas certezas das promessas contidas nesse livro, que você possa se alegrar, que você possa celebrar e levantar a sua cabeça, como diz Jesus em Lucas, no capítulo 21, sabendo que está chegando a hora de nós nos encontrarmos com o Senhor e de nós reinarmos para sempre com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, a partir de agora, ter interesse de conhecer mais desse livro e que essas chaves que eu dei a você possa utilizar para entender o que aqui foi revelado. Mas, acima de tudo, que você possa fazer uma autoanálise da sua vida, da sua atual condição, para entender nesse momento que nós estamos passando, momento de pandemia global, como anda a sua vida? Qual será o destino da sua alma? Que Deus te abençoe.